Bem. Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigado, Efigênio. Então, colegas, vamos dar continuidade à nossa sessão de julgamento, dia 20 de julho de 2021. No turno da tarde, fizemos um pequeno intervalo. Antes do intervalo, nós julgamos o item 12 da pauta. E com isso, colegas, eu creio que nós encerramos a pauta desta sessão, ou seja, né, do dia 20, turno da tarde. Então, como temos ainda algum tempo, vamos antecipar, então, o julgamento, ou não? Não, ainda tem... Item 14 agora, né, Ainda presidente? tem o item... Não, o item 14 é repetitivo. 14 é repetitivo? E tem o 17, né, que é do Wilson Capricórnio. Não é isso, Wilson? Isso. Não, já é do dia 21. Já é do dia 21, né? Então, 17, então, né? 17 tem acompanhamento, 18 tem acompanhamento. É amanhã, 19 já foi julgado, seria o 20 do Wilson. É o 20. Isso, Nestlé. 20. Isso, que é Nestlé, mas não vai ter acompanhamento, né? O outro era Nestlé, mas teve, esse não vai ter. Isso. Então, colegas, vamos dando continuidade, né, à nossa sessão de julgamento. Como nós já, alguns itens já tinham sido, da pauta de agora, né, do dia 20 à tarde, já tinham sido antecipados da manhã, e nós já conseguimos dar conta da pauta de agora à tarde, vamos antecipar alguns itens da pauta de amanhã. Né? Então, assim, então, olhando aqui a pauta de amanhã, pela manhã, 9 horas, certo? Eu vejo que nós já julgamos o item 13, o item 14 é repetitivo, o item 15 foi retirado de pauta, o item 16 foi retirado de pauta, o item 17 tem acompanhamento, então julgaremos só amanhã. Os itens 18 e 19 são repetitivos do 17, então vamos julgar o item 20 da nossa pauta, processo da empresa Nestlé Brasil Limitada, processo que vai ser relatado pelo conselheiro Wilson, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Então, item 20 da pauta, Nestlé Brasil Limitada. É um recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ, que julgou improcedente impugnação apresentada pela recorrente em face de notificação de lançamento por compensação não homologada, de acordo com o despacho decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal e Administração Tributária de Herat, em São Paulo. Cientificado do lançamento de ofício, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, onde afirmou que o mérito sobre a não homologação das compensações é objeto de ação anulatória por ela ajuizada. E assim, considerando que a discussão judicial quanto ao mérito das compensações ainda se encontravam em andamento, a multa deveria ser cancelada ou ao menos o julgamento do presente processo administrativo processo judicial. Pegou recorrente, além disso, que nenhum dos pedidos de compensação não homologados tiveram decisão administrativa definitiva, e dessa forma pleiteou o sobrestamento do julgamento do presente processo até que fossem proferidas decisões administrativas nos processos de compensação. Embora tenha reconhecido que a não homologação das compensações fosse matéria prejudicial ao segmento da multa ora em discussão, a DRJ entendeu que a decisão proferida pela DERAT de São Paulo era definitiva em sede administrativa e não havia decisão judicial que houvesse determinado sobrestamento, nem no curso da ação anulatória, tampouco na ADI 4905 e no recurso extraordinário 796-99 Rio Grande do Sul, citados em sua peça impugnatória, em que se discute a constitucionalidade da multa exigida na presente autuação. Cientificada da decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, onde ratifica que a discussão de mérito acerca da não homologação das compensações é objeto da ação anulatória que se encontra integralmente garantida. Dessa forma, defendeu a recorrente, considerando que a. Há discussão judicial em curso e b. Que ainda não há decisão definitiva sobre os decômpos ora discutidos, impõe-se o cancelamento da multa ou, ao menos, a suspensão do presente feito até o julgamento final daquele processo, dado que aquela discussão acerca dos pré-decômpos seria uma questão prejudicial ao presente caso.
Ressaltou a recorrente que os autos daquela ação mandatória se encontram na fase probatória, aguardando o retorno dos autos de procedimento de perícia realizado pelo perito judicial nomeado pelo juiz. Aduz a recorrente que haveria também a necessidade de sobrestar o julgamento do presente processo até o julgamento definitivo da ação da DI 4905, ajuizada pela CNI, perante o Supremo Tribunal Federal, dentro do recurso extraordinário 796-939, Rio Grande do Sul, os temas 736, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, que tratam da constitucionalidade dos artigos 15 e 17 do artigo 74 da Lei 9.430, que tratam da aplicação da multa isolada no caso de pedido de ressarcimento indeferido ou de declaração de compensação não homologada. E aí requereu, ao final, que seja a multa cancelada, ou caso que não se entenda pelo cancelamento da multa exigida na presente autuação, requer ser determinado o sobrestamento do presente processo administrativo até que seja proferida a decisão definitiva nos autos da ação mandatória final 6100. Ou, subsidiariamente, requer o sobrestamento do julgamento do presente processo até que seja proferida a decisão definitiva na DI 4905 e no recurso extraordinário 796-939, Rio Grande do Sul, que discutem a constitucionalidade da multa exigida na presente autuação legal. E aí solicita a sustentação oral do presente processo. É o relatório, presidente. Passo ao voto. Ok. O recurso voluntário tempestivo preenche os demais requisitos de admissibilidade, sim dele toma conhecimento. A recorrente apresenta irresignação contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade contra o lançamento de ofício relativo à multa por compensação não homologada. A recorrente pede sobrestamento do julgamento do presente processo até a decisão final na DI 4905, no recurso extraordinário do 796-939 pelo Supremo Tribunal Federal. Discute naquelas ações a constitucionalidade da multa prevista no artigo 74, parágrafos 15 e 17 da Lei 9.430, para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de homologação das declarações de compensação de crédito perante a Receita Federal. Ocorre que já houve decisão da Suprema Corte no recurso extraordinário 796-939, que reconheceu a constitucionalidade dos parágrafos 15 e 17 do artigo 74. E aí eu colaciono a emenda da decisão. Portanto, reconhecida a constitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da 9.430, não há óbice para a continuidade do julgamento do presente processo. Aduz a recorrente que a discussão de mérito acerca da não homologação das compensações é objeto da ação anulatória final 6100, que se encontra integralmente garantida, segundo a mesma. Alega a recorrente que resta prejudicada a discussão quanto à aplicação da multa por não homologação das compensações, discutida no presente processo, uma vez que a ação anulatória está em curso, em fase de dilação probatória, aguardando retorno de procedimento de perícia determinado pelo juiz, e ainda que não havia decisão definitiva sobre os perdecompes não homologados que acarretaram a emissão da multa isolada por não homologação das compensações. Entendo que faltam elementos para continuar o julgamento da presente lide, e vou explicar. A recorrente afirma na manifestação de inconformidade que interpôs ação judicial questionando a não homologação das compensações. Esse processo que está aí. A DRJ, estando ciente da ação judicial impetrada pela recorrente, não intimou a apresentar a certidão de objeto e pé ou cópia da judicial para fins de verificar a concomitância do objeto discutido com o presente processo e ou com o processo onde discute as compensações. Além disso, não ficou claro se houve a impugnação da recorrente contra a não homologação das compensações ou se a impugnação foi intempestiva, uma vez que a DRJ afirma que havia decisão administrativa definitiva. E a recorrente afirma que ainda não há decisão administrativa definitiva quanto à homologação das compensações. As decompes não homologadas que ocasionaram o lançamento da multa isolada são as seguintes, de acordo com o anexo da notificação de lançamento. E aí eu colaciono o anexo da notificação. Não foram juntadas aos autos cópias das decompes, tampouco ficou claro se houve impugnação contra a não homologação das compensações e se houve, quais processos foram autuados. Segundo o que consta na notificação de lançamento, o processo de crédito é o final 2013-17. O processo 2013-17 não está cadastrado no processo. Eu tentei procurar lá, mas ele não aparece, não está no e-processo. No Comprote Web, a informação de que o processo final 2013-17 foi arquivado em 25/1/2013. Portanto, entendo ser necessário verificar se há concomitância entre o processo judicial e o presente processo administrativo fiscal e verificar se as compensações não homologadas foram objeto de impugnação administrativa, em caso positivo, em que situação se encontram. Assim, eu
voto por converter o julgamento em diligência, unidade de origem, para que esta, primeiro, intime a recorrente a apresentar certidão de objeto e pé da ação moratória final 6100, intime a recorrente a apresentar cópia das DECOMPs, essas que ocasionaram a emissão dessa multa isolada, juntar cópia dos despachos decisórios que não homologaram aquelas DECOMPs, juntar cópia integral do processo final 2013-17, informe se houve apresentação de impugnação contra a não homologação das DECOMPs, em caso positivo, informar os processos e a situação em que se encontram, após que o processo seja devolvido ao CARF para continuidade do julgamento. É como voto, presidente. Obrigado. Eu fiquei aqui com a dúvida. Para que você quer cópia das DECOMPs? Na verdade, nós já temos na Receita Federal, né? Isso aí, a própria Receita já poderia estar colocando, não intimar, mas cópia da DECOMP para saber exatamente o que ele estava pedindo na DECOMP, né? Mas, na verdade, o que ele queria construir? O que ele apresentou, se a DECOMP foi homologada ou não, e se depois ele apresentou pedido, né, de uma impugnação em relação à eventual não homologação dessas compensações. Porque, assim, juntar cópia da DECOMP, cópia de despacho decisório, não sei, na minha opinião, não é relevante. O relevante é saber qual é o estado do processo administrativo fiscal que formalizou essas DECOMPs. Se já foi julgado definitivamente ou não, né? Onde é que eles estão, qual é o resultado, sim. Eu acho que isso sim seria... Tem toda a razão. Então, esse processo que você cita, qual é o processo do crédito apontado em algum lugar, é isso? Isso, na verdade, eu entendo, né? Eu entendo que as 3 DECOMPs, elas geraram esse processo Mas isso é uma suposição também, porque não ficou muito claro. Ficou claro. Esse processo de 2013, final 17, é o processo de crédito, né? Então, eu não sei se essa é a origem ou todas as DECOMPs também são relacionadas a isso, né? Esse processo. Mas você tem razão. Que as DECOMPs, teoricamente, estariam incluídas nesse processo de crédito. Né? Pois é. Mas, às vezes, eu já vi que, às vezes, o PAF, eles estão fazendo um processo de cobrança, que é estranho isso, mas eu já vi casos assim. Certo? Efigênio, pediu a palavra. E depois o... Não, quem foi que pediu primeiro? Foi... O Sérgio está na frente, presidente. O Sérgio, depois o Efigênio. Eu particularmente, né, tenho um certo entendimento, talvez até seja singular, com relação a esses lançamentos de multa, né? Eu vejo aqui, e aí eu queria até a ajuda de vocês nesse sentido, que seria desnecessária até uma diligência. Porque, veja, não houve aqui nenhum questionamento contra lançamento errado de valores, decadência, qualquer coisa que pudesse efetivamente afastar a multa. A única situação que vai afastar a multa, ela é por decorrência daquele julgamento lá, no momento que se considerar definitiva a decisão das compensações. Então, isso independe do que vai acontecer lá. Eu vejo a situação muito clara para mim, pelo menos que o que ele apresentou, o pedido dele foi de sobrestamento, seria por negar provimento e colocar uma observação sempre com o parágrafo 18, porque é por decorrência de lei, né? Porque na medida que a compensação, se a decisão definitiva sobre a compensação for favorável ao contribuinte, a multa cai na mesma proporção do crédito reconhecido. Então, assim, e se ela for negada, a multa se mantém. Então, decidir com base no outro processo, até porque o outro processo também não é definitivo, muitas coisas podem acontecer, talvez seja desnecessário. Talvez, na minha visão, pelos argumentos e pelo pedido que foi feito de sobrestamento, isso é o que eu entendi, né, com relação a isso. Seria negativa,
Ocorre que um parágrafo sempre final dizendo o seguinte, olha, esse processo está atrelado àquele outro, é decorrente daquele outro, e com base no parágrafo 18, não por uma decisão nossa, mas por decorrência de lei, né? Se lá a compensação for favorável ao sujeito passivo, evidentemente a multa vai cair, né? Entendam, não por uma decisão de mérito, mas sim por decorrência legal. Me eu permite, entendi. presidente? Só para Sim. responder? Sim. Na verdade, é o seguinte, que a dúvida é o seguinte, que a DRJ afirma que o processo, né, que é das compensações, ela teve uma decisão definitiva. E esse processo que está arquivado. Só que, por outro lado, a contribuinte, mesmo depois da afirmação da DRJ, está dizendo o seguinte, olha, não teve uma decisão definitiva. Não teve uma decisão definitiva. E eu não estou enxergando onde está essa decisão. Quer dizer, eu fui tentar buscar no e-processo para ver se realmente ou ele não tinha impugnado, né, ou se realmente ou se teve impugnação, por exemplo, foi intempestiva e não teve como, mas se teve intempestivo, deveria ter vindo ao CAF para poder estar julgando a intempestividade, né? Mas como eu verifiquei que não está no processo e o processo está arquivado, eu não consigo chegar à conclusão do que aconteceu lá, entendeu? Mas o que poderia ocorrer nessa decisão definitiva que alteraria o julgamento aqui da multa? Por exemplo, vamos supor que a multa se negasse provimento pelo pedido que foi feito, tá? O processo, ele obviamente pode até ter um recurso à Câmara Superior, enfim, mas vamos partir do pressuposto que esse processo volte à unidade de origem. O que acontecer lá naquele outro processo necessariamente vai se refletir no da multa. Ou seja, o crédito da multa não vai se sustentar, seja porque administrativamente houve uma decisão favorável, seja porque judicialmente vai haver uma decisão favorável. Obrigatoriamente, o crédito da multa tem uma decorrência direta com aquele processo. E nessa questão, eu acho que a apreciação da multa está muito sobre várias situações, muitas de índole constitucional, que a gente normalmente afasta em torno da súmula 2 do CARF. Agora, tem situações de retroatividade benigna que se lança sobre essa norma, sobre o crédito, mas o crédito é muito maior que o débito, né? E aí, necessariamente, hoje tem que ser pelo débito, não pelo crédito. Aí o contribuinte tem até razão quando faz ou seja, questiona o valor da multa em si. Eu, particularmente, eu entendo que é nesses casos que, no mérito, a gente pode dar um provimento favorável. Agora, fora isso, não por decorrência. Bom, pelo menos é a minha opinião, queria saber a opinião de vocês. Efigênio, depois eu... Eu tô olhando o pedido aqui do contribuinte, e esse final 04 é uma discussão que ela pode vir a refletir nisso. Eu acho que isso não é um impedimento para a gente julgar esse processo. Agora, o centro aqui, que eu vejo que essas ações judiciais, essa ação anulatória, nós temos duas situações. Se a decisão, se confirmar que há concomitância, esse processo aqui já perderia o sentido. Segundo, ele só poderia estar discutindo aqui, mesmo com essa ação, se houvesse uma liminar que suspendesse. Então, a diligência, ela não vai me ajudar em nada, porque o desfecho dele, eu já poderia encerrá-lo. E outra coisa, no mérito, o que ele traz de elemento comprobatório? Nada. Então, de todas as formas que eu olhar, eu vejo que é o seguinte, somente um ponto aqui eu vejo que poderia fazer eu derrubar essa multa. Uma liminar nessa ação anulatória, o que não é o caso. O que a diligência vai nos devolver é isso. Olha, ou há concomitância, já morreria. Ou então não há, também deferiria. Então, mais ou menos ali do que o Sérgio está vendo, eu não estou vendo aqui elementos, pelo menos nessa análise, de, até adiantando, de não negar provimento, ao invés de baixar a diligência. Certo. Bom, essa é uma situação... Normalmente, quando os processos de multa por não homologação, até agora a gente tem aguardado o resultado do PAF da compensação não homologada, porque ela pode ser revertida, inclusive a gente já viu situações aqui em que foi revertida na homologação, foi homologada e a multa caiu, né? Bom,
Então, o que a gente tem adotado é isso, é aguardar. Tem até um caso, né, de exemplo citado, de aplicação lá um dos itens do artigo 6º, eu acho que é lá do regimento, né? Então, mas o que o Sérgio está trazendo é o seguinte, olha, como a multa ela está vinculada ao direito creditório pleiteado, se em algum momento esse direito creditório for direito creditório pleiteado e não reconhecido, né? Se em algum momento esse direito creditório for não reconhecido, a base de cálculo da multa cai para zero e aí não tem multa. Eu acho que é mais ou menos isso, né, que o Sérgio está falando. Bom, eu vejo dois problemas aí. Primeiro, às vezes, tem vezes em que o direito creditório é reconhecido, mas a DECOMP não é homologada. É difícil, mas tem. Tá certo? Situações em que o problema está no débito, por exemplo. Outro problema que eu vejo é um problema bem assim de execução, porque eu acho que fica delicado para a DRF administrar esse processo, em que tem uma decisão do CARF mantendo a multa e não exigir essa multa. Entende? Como é que a DRF vai administrar isso, daí vai vincular esses dois processos? Porque, pelo que eu conheço, né, o Sérgio certamente sabe infinitamente mais do que eu nessa questão, mas pelo que eu conheço, o que acontece com um processo que volta do CARF para a DRF e exonerando, por exemplo? O servidor vai lá, assim, exonera com fundamento da decisão do CARF, né? E a cobrança, e quando chega mantendo, assim, a exigibilidade perde a sua suspensão, já passa a ser exigível, e eles começam a cobrança administrativa. Entende? Eu não sei, eu desconheço. É que o não parágrafo existe. 18 diz que fica suspensa a exigibilidade pela manifestação de conformidade lá no processo da não homologação de compensação. Ou seja, a multa ela tem a sua suspensão, pelo menos é o que eu entendo, eu teria que levantar aqui a 9.430, tem o artigo 17, né, que dá o comando, né, do lançamento, e o artigo 17, não, desculpe, o parágrafo 17, Né? artigo 74, e logo em seguida o parágrafo 18. Parágrafo 18 diz: no caso de apresentação de manifestação de conformidade contra a não homologação de compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o parágrafo 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto do inciso 3 do artigo 51, ou seja, o contribuinte ele pode não impugnar a multa. Ele pode lá, ele não tem a exigibilidade da multa, tem que aguardar o processo de manifestação de conformidade. Agora, ele muitas vezes impugna a multa, por quê? Porque ele vai questionar a multa de mora com multa de ofício, juros de mora sobre multa de ofício, matérias de índole constitucional com relação ao confisco, essa tese aí do sobrestamento, né, da multa. Agora, tem questões que são muito caras, né? Há erros, muitas vezes, né, de valores lançados, de período lançado, há erros que foi lançado antes de 2010. E essa multa ela só sobrevém após, se eu não me engano, junho de 2010. Então, essas questões elas têm que ser levadas realmente em impugnação, porque se elas não forem, aí o contribuinte passa a ter uma multa num valor maior, evidentemente, quando aquela compensação for desfavorável a ele, se for, né, a não homologação. Mas, enfim, o que eu entendo é que também esses processos, na medida do possível, têm que caminhar juntos. A multa, na medida do possível, ela tem que ser pensada ao processo de compensação, né, para uma questão de controle gerencial do fisco, né?
Mas é porque eu até tenho casos similares, eu estudei um pouquinho, eu firmei essa convicção de colocar no voto, na parte final do voto, lembrando que tem aquele processo, que tem um parágrafo 18, que a determinação do que for lá, eu até tenho, assim, só adiantando, obviamente não vai adiantar o contribuinte nem a matéria, o próprio julgamento da compensação com a multa. Mas o meu temor é, ainda que eu dê provimento à compensação e derrube a multa, essa compensação ela não é definitiva, ela pode ter recurso especial e pode vir a ser considerada a não homologada em sede de recurso especial. Enfim, qual é o tratamento que eu tenho que dar? É fazer com que a multa aguarde a decisão definitiva desse processo e atender ao exato pedido. Por exemplo, no meu caso, o contribuinte não pede nada com relação à homologação. Ele traz matéria de índole constitucional sobre estamento. Me atenho ao pedido, nego o provimento, mas afirmo, olha, essa multa tem que ficar suspensa, de acordo com o parágrafo 18, até a decisão definitiva da não homologação de compensação no outro processo. Entendi. Efigênia? Olha, eu estou olhando aqui, opa, não, você que estava bom. Estou olhando aqui, é exatamente isso. O que é o fundamento do contribuinte, o pedido dele é simplesmente com base na anulatória. Esse argumento do principal, que eu até concordo que tem que ficar sobrestado, que em função do processo 2013-17, ele foi arquivado quando? Em 2013. Ele foi arquivado em 2013 e, se por acaso esse processo tivesse caído, que houvesse algum impacto nesse processo, caberia ao contribuinte demonstrar isso aqui para a gente. Entendeu? Esse processo que poderia gerar o sobrestamento, ele foi arquivado em 2013. E o que ele está controvertendo? O que ele pede nesse processo que nós estamos analisando aqui? O pedido dele, né? Eu quero o cancelamento dessa multa, cancelamento da multa. E, em seguida, caso não se entenda, que seja determinado o sobrestamento com base nas ações judiciais. Ora, eu tive liminar? Mas eu não tenho liminar. Então é o caso de concomitância. Se é concomitância, com mais razão ainda, tem que ser deferido. Então, eu não vejo, nesse momento, elementos para, no meu juízo, baixarem diligência e tampouco para deferir o pleito. Fred, você tinha levantado a mão, baixou? Ou... Presidente, para mim o assunto está claro. Estou pronto. Obrigado. Wilson. Para mim, eu entendi que desde a manifestação de inconformidade, o contribuinte está pleiteando o sobrestamento disso, porque ele considerou que não havia decisão definitiva no julgamento do processo de compensação. Ele afirmou isso lá na manifestação de inconformidade, né? Então, é aquilo que como são decorrente, né? Isso aqui é decorrente da não homologação da compensação que ele pleiteou, e como a DRJ afirmou que já tinha decisão definitiva, mas ele falando que ainda não tinha sido definitiva a decisão, aí eu entendi que, olha, não tem nenhum lado aqui que está me provando que teve uma decisão definitiva, né? Aí que por isso eu entendi pela diligência. Ok. Lucas? Presidente, desculpe se eu talvez fui um pouco mais devagar na compreensão dos fatos nesse caso. O contribuinte está alegando que ele depositou o montante integral exigido em uma ação anulatória. O que normalmente se pede um reconhecimento judicial quando se faz um depósito do montante integral, mas a princípio o depósito suspenderia automaticamente a exigibilidade relativamente à não compensação. Mas ele explica a correlação exatamente o objeto dessa ação anulatória e comparando com o que ele diz que ainda não foi decidido definitivamente na esfera administrativa e no processo de compensação, ou isso fica no ar? Assim? Não, ele só afirma, Lucas. Né? Por isso que, na verdade, uma vez que eu não tenho ideia de do que é o objeto dessa ação anulatória, né? E eu não sei realmente se ele teve uma... Você me permite esclarecer, Wilson? Você me permite esclarecer? Claro. Fazer esclarecimento de fato, Lucas? Não, isso não está sequer controvertido no recurso. O que ele alega, ele traz toda a matéria de mérito lá das compensações, ele traz aqui no arrazoado, antes do mérito, e no mérito ele diz,
Conforme narrado, a recorrente apresentou, junto à Receita Federal, pedidos de compensação. Entretanto, não foram homologados, ou homologados parcialmente os pedidos de compensação, aí diz os PERDCOMPs, ensejando a cobrança do suposto crédito tributário exigido por meio do processo tal, esse que está sendo falado. A recorrente não concorda com a cobrança do referido crédito, razão pela qual ajuizou na 4ª Vara Civil da Subseção Judiciária de São Paulo a ação anulatória tal, que visa o cancelamento da cobrança instituído pelo processo administrativo tal, esse mesmo. Conforme informado acima, a ação anulatória se encontra em fase de produção de provas, aguardando a conclusão da perícia contábil já deferida por aquele juiz. Por meio dessa perícia, a recorrente pretende comprovar que os créditos declarados nas DECOMP citados são legítimos. Então, ele traz para cá o assunto de mérito de lá para cá. Certo? De lá para cá. E, ao final, só para deixar claro, ele não pede suspensão no recurso voluntário, ele não pede o sobrestamento deste nosso processo em razão do outro processo administrativo. Ele não pede isso. Ele pede 3 pedidos sucessivos. O primeiro, cancelada a multa, porque ele entende a multa exigida no processo administrativo tal, que é esse que nós estamos, ele pede cancelamento. Alternativamente, subsidiariamente, requer que seja determinado o sobrestamento até que seja proferida a decisão definitiva na ação anulatória. Sim. Está vinculando para a ação anulatória. E subsidiariamente ainda, como terceiro pedido, requer que seja determinado sobrestamento até que seja proferida decisão definitiva na ação direta de inconstitucionalidade e no recurso extraordinário número tal, que discutem a constitucionalidade da multa exigida na presente autuação legal. Então, assim, não tem pedido de sobrestamento em razão de processo administrativo diverso. Não há. A gente pode até evoluir, dizer, ora, é de bom senso que a gente vincule os processos e tal, mas aí é uma forma de interpretar. Eu não acho que isso esteja controvertido no recurso voluntário, isso não está, e vincular isso a uma ação judicial que está discutindo algo que não está indicado a situação real, caberia, penso eu, a parte, comprovar as circunstâncias que controvertem o fato em si, entendeu, Lucas? Caberia ele juntar uma certidão de objeto de pé para mostrar. Ele não provou, pelo que eu vi, realmente não provou nem que existe o depósito. Discordo da negativa do meu crédito. Lá no processo administrativo, mas eu estou discutindo judicialmente, ok. Então, em sendo, penso eu, reconhecido a multa, reconhecida a validade da multa, em sendo reconhecido judicialmente, em momento posterior, o direito creditório que ele reclama lá na ação judicial, aí vai caber a ele, lá na ação judicial, desfazer aquilo que eventualmente seja feito aqui. E aí não há prejuízo processual, não há prejuízo material, penso eu, e não cabe a gente suspender algo que não está sequer pedido que seja feita essa suspensão. Ele está querendo vincular o processo. Se o processo durar 20 anos lá na justiça, ele quer que a gente fique aguardando. Em linhas gerais, é isso que está sendo solicitado. E essa solicitação, numa situação em que o contribuinte tivesse feito a prova, vocês entendem que seria possível? O caso que eu estou entendendo é que assim, está sendo afastado essa... Não sei se o presidente me fala alguma coisa, acho que é melhor a gente não entrar nesse mérito aqui, mas, estressando o ponto, entendi, concordo, foi o que eu tinha entendido, era realmente que ele pedia a suspensão em virtude da ação judicial, e pelo que eu entendi, a discussão que se travou aqui foi, olha, a gente poderia eventualmente reconhecer o atrelamento, atrelar esse processo ao processo administrativo, mas não tem nem prova de que esse processo administrativo está em curso ainda, o que tudo indica não está extinto, a ação judicial ele nem faz uma prova de qual tema lá discutido e não mostra que obteve a suspensão da exigibilidade do crédito. E aí vem meu ponto de interrogação é que, assim, a princípio, o parágrafo 18 trata de processo administrativo exclusivamente. O entendimento da turma seria de que, no caso, muito abstratamente, se ele conseguisse demonstrar essa vinculação, haveria uma possibilidade de aguardar o desfecho judicial se ele conseguisse demonstrar essa vinculação, ou não? Só se tivesse suspensa a exigibilidade, ou através do depósito, ou através de uma liminar que determinasse ao juízo informar ao CARF essa circunstância e a gente, por determinação judicial, a gente faria suspensão do processo. Mas a determinação a gente vincular, a gente está dando efeitos
A gente está atraindo para si uma competência que, penso eu, não ser nossa, daquilo que que está sendo discutido lá. Cabe o reflexo de lá, chega na gente através de uma determinação judicial, de um ofício mandando suspender o processo. Certo. Eu tinha escrito, eu acho que eu estou concordando com o Fred, sabe? Estou concordando com o Sérgio também, é uma visão nova, né? Para mim, né? E estou concordando com ele. E eles são complementares, porque o Fred está falando é o seguinte, não temos que vincular ao processo judicial. E o Sérgio diz, não, tem que vincular ao processo administrativo. Então, quando eu estou concordando com os dois, não tem que vincular, na minha opinião. Né? O administrativo, no caso, é o 2013-17, não é isso, Wilson? É o 2013-17, não é? É, isso. Na verdade, assim, só para poder acrescentar alguma coisa aí, presidente, é o seguinte, eu também estou concordando assim, que não pode ter vinculação. Então, na verdade, ele teria que estar apresentando uma comprovação que queria dar suspenso essa cobrança, né? Agora, no caso administrativo, ainda me resta uma dúvida, não estou conseguindo entender porque que a gente... veja, o próprio contribuinte está alegando que está pedindo a suspensão até decisão definitiva. A DRJ está falando que já teve uma decisão definitiva e está arquivado o processo. Eu não consigo enxergar isso no processo. Ele pediu lá atrás, tá, Wilson? Isso ele pediu na impugnação. Na impugnação, é possível, provável, que ainda tivesse processo administrativo principal. Então, como estava correndo o processo administrativo, ele diz, ora, suspenda até o julgamento do processo mãe, que é esse processo do crédito. Ok, faz sentido. E aí as repercussões e as reflexões do Sérgio são adequadas. Veio o julgamento da DRJ. Aliás, veio o julgamento, não sei se chegou ao CAF, se não chegou, mas o fato é que houve julgamento. Aí ele entra com ação. Ele entra com ação para dizer, olha, eu discordo da decisão aqui no processo mãe, vou controverter judicialmente. E aí vem o processo de lançamento da multa, que é esse que nós estamos. Então, penso eu que não há processo administrativo, porque isso não está sendo controvertido agora no recurso voluntário. E tem um outro ponto. Por que eu perguntei o processo 2013-17? Ele foi arquivado em 2013, e se você olhar no... Ele foi arquivado em 2013. É esse o processo mãe. Então, e tem mais, Fred, tem mais. Se você olhar no recurso voluntário, ele cita vários processos que estão em julgamento. Agora, olha isso 2013-17, está lá. Não está, porque ele já tinha sido arquivado em 2013. Entendeu? Então, não tem como vincular aquele processo. E aí eu faço o seguinte questionamento. Se, por acaso, esse processo, o crédito, tivesse uma decisão favorável ao contribuinte, é óbvio que esse processo estaria aqui, o resultado dele estaria aqui nesse saldo. Claro! Entendeu? Então, eu não vejo como fazer essa vinculação. Eu estou concordando. Wilson, o que você acha? Você mantém? Assim... na verdade, eu estava entendendo aqui que no recurso voluntário ele está pedindo para que seja suspenso o julgamento até a decisão definitiva daquele processo administrativo. Não. Eu acabei de ler os 3 pedidos. O pedido dele é claro, exatamente. É o judicial, né? Ele está pedindo em relação ao judicial. Olha lá na última página do recurso. 221. Cancelamento da multa é o item 1. Cancelamento da multa. 2. Alternativamente, que se aguarde a ação anulatória. E depois a ABI. 3. Que se aguarde o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. E do recurso extraordinário e tal. Não se fala em processo administrativo. Não tem. E se falasse, por isso, se você subir um pouco, Fred, nas folhas anteriores, ele não cita o processo que está controvertido, que seria o crédito, né, o processo que poderia gerar esse sobrestamento, ele não cita ele em julgamento, porque ele foi arquivado em 2013. Arquivado, Não, você tem razão. Vocês têm razão. Na verdade, assim, não teve... No pedido dele, ele não está pedindo para suspender até a decisão administrativa. Vocês têm razão. Porque são 2 momentos. O momento anterior em que tinha processo e no recurso voluntário que não tem mais. Não, é que, na verdade... Causa essa confusão mesmo. Isso, ele fez esse pedido na manifestação de inconformidade. Depois no recurso voluntário, não. É verdade, você tem razão. É verdade. Então, não cabe realmente aí o... Sobrestamento, não. E aí teria que ser negado o recurso voluntário mesmo. Você é muito bom por causa dessas discussões. Você ajusta o voto para... Ajusto, para negar o provimento. Para negar o provimento. Eu vou ajustar o voto.
Certo. Mais alguma manifestação? Podemos votar? FG. Presidente, então, depois dessas discussões, eu acompanho o relator para negar provimento ao recurso voluntário. Jefferson. Também acompanho o relator após os ajustes, presidente. Fred. Acompanho o relator para negar provimento ao recurso voluntário. Sérgio. Acompanho o relator para negar provimento. Thiago. Acompanho o relator, presidente. Negar provimento. Lucas. Mesmo sentido, acompanho o relator negando provimento. Também acompanho o relator. Então, colegas, o resultado do julgamento do item 20 da pauta ficou da seguinte maneira: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Vamos prosseguir. Agora, deixa eu ver. O item 21 foi retirado de pauta. Item 22, idem. Item 23, processo da empresa Glaston Brasil Limitada, de relatoria do conselheiro Fred. Quando você estiver pronto, Fred. Estou abrindo aqui o arquivo. Só um minuto, por favor. Tá certo. Uhum. É o 23, né? Correto. Ok. Eu acho que botei na parte. Deixa eu só um instantinho, a Cris quer falar. Diga, Cris. Será necessário suporte após as 18 horas? Não, após as 18, não. A gente continua gravando, né? Tá ok, então. Obrigada. Certo. Aí, quando for, você fica até as 18, né? Isso. Certo. Quando estiver perto de 18, se a gente estiver muito entretido aqui, aí você dá um sinal e a gente dá um intervalo. Tá certo? Obrigado. Ok, presidente. O item 23 da pauta, Glaston Brasil. Trata-se de recurso voluntário, manejado em face do acórdão tal, de 2019, que julgou improcedente a manifestação de conformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de imposto de renda fonte, objeto de declaração de compensação, que já fora objeto de procedimento administrativo anterior, em que o contribuinte requereu pedido de ressarcimento submetido à administração tributária. No despacho decisório que originalmente negou o pedido do contribuinte, consta a informação de que, aspas, a partir das características do DAF, discriminado pelo PERDECOMP, acima de identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte. Assim, o pedido de compensação pleiteado pelo contribuinte foi negado, sendo glosado o valor indevidamente compensado, acrescido de multa e juros na forma legal. A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, com a decisão que eu aqui transcrevo, a ementa, e sigo informando que o contribuinte contesta as conclusões da DRJ, pois ainda que reconheça, e ele reconhece, a existência de pedido de compensação PER, anteriormente protocolado, entende que a ausência de deferimento naquele outro processo administrativo permitia-lhe compensar o crédito na DECOMP seguinte, ordem a preço, pois, conforme alega, abre aspas, da retificação infrutífera, pois é apreciada, fez uso recorrente de seu direito potestativo, migrando parte do crédito até então não apreciado na restituição para a via compensatória. Assim, entende a parte recorrente que ocorre equívoco da administração tributária em não realizar o despacho do pedido de ressarcimento naquele outro processo anterior e impedir o contribuinte de realizar a declaração de compensação, de forma que, inexistindo despacho no PER sobre o direito ora reclamado, estaria autorizado a garantir o crédito pela via compensatória. Por fim, controverte que, caso não seja viável o deferimento do pleito compensatório, há patente necessidade de que o crédito objeto do PER número tal, restituição, seja deferido, requestando provimento ao recurso voluntário, a fim de conceder o direito creditório objeto do feito. Esse é o relatório, presidente. Estou ouvindo só alguns ecos aqui, tá? Vazando algum áudio. Insta a observar, isso não voto agora, presidente. Continua ouvindo o eco. Vamos fechar os microfones, por favor. Insta a observar que o direito creditório ora reclamado pela via compensatória foi objeto de pedido anterior, porém, tendo o contribuinte requerido o ressarcimento direto do tributo em referência. Trata-se do mesmo crédito, objeto de processo distintos. Deve-se observar também que a declaração de compensação da qual resulta o presente julgamento foi denegada pela autoridade administrativa sob o fundamento de que os créditos alocados em DCTF e no respectivo DAF já terem sido utilizados para a quitação de débito do contribuinte,
sem que o mesmo tenha contestado tal fato em nenhuma fase processual. Por outro lado, a parte recorrente pretende validar o direito creditório através da compensação, sem atentar que já houvera requestado anteriormente o mesmo pleito, através de pedido de restituição diverso sobre o mesmo fundamento. A decisão de piso consigna ainda o fato do pedido anterior já ter sido decidido pela administração tributária, conforme extrato de folhas 40 e folhas 40, tendo o próprio contribuinte informado em sua peça recursal que, abre aspas, não houve deferimento da compensação e a restituição foi denegada, ou seja, o saldo positivo da recorrente foi dado por inexistente, não podendo ser objeto de nenhum pedido em qualquer seara administrativa. Diante do exposto, conclui-se, ela continua informando, conclui-se pela inexistência do saldo disponível para realizar a compensação pretendida pelo contribuinte objeto no presente processo. Vê-se claramente que a matéria foi objeto de decisão administrativa em processo diverso, originalmente proposto por pedido de restituição, que fora denegado por ausência de crédito reclamado, inexistindo nos autos do presente processo informação de que o interessado tenha manejado o recurso da decisão denegatória naquele feito. Eu cito aqui o artigo 74 e a regulamentação da Lei 9430, presidente. Entendo que é inequívoco que as razões todas dizem respeito a processos, um anterior e outro atual, que tem como objeto a mesma coisa, e isso não é possível ser feito pela nossa legislação. Então, eu concluo informando, propondo que seja negado provimento ao recurso voluntário. É o voto, presidente. Obrigado. Comentários, Sérgio. E depois o Só Efigênio. só uma dúvida, Fred. Eu peguei aqui o voto, só não ficou muito claro para mim. O primeiro pedido foi um PER, né? Foi indeferido. Aí depois ele apresentou uma decomp. Ele não apresentou um segundo PER com uma decomp, não, né? Porque ele poderia apresentar PER e decomp. Tá. Tinha um PER que demorou 2 meses para ser julgado, para ser apreciado. Depois de 2 meses do PER proposto, protocolado, estava demorando, aí ele entrou com a decomp. E compensou. Sobre o mesmo crédito. Aí passa-se o tempo, o PER é julgado improcedente, né? Não foi concedido direito creditório lá, e aqui, as decomps, igualmente. por consequência, não homologadas. Mas não aí é uma decomp, as decomps ficaram atreladas àquele PER, né? Na verdade... Não. Seguiram paralelo. Não foi informado nada relacionado ao PER. No despacho decisório... na decomp ele não coloca, olha, o objeto do pedido é aquele PER. Ele bota um novo valor, ele repete o valor. Ele não quis aguardar o resultado lá. Não, eu sei, mas muitas vezes as pessoas não querem aguardar o resultado do PER e fazem uma decomp, e na decomp vinculam o crédito ao pedido de restituição anterior. Essa que é a minha dúvida. Aí, nesse caso, não tem problema nenhum. E tem outras hipóteses também que a pessoa faz um PER, é indeferido, aí ele depois faz um novo PER e depois uma decomp. A decomp ela pode ser não homologada, mas o PER tem que ser analisado, porque o pedido de restituição não tem essa vedação que tem a compensação. Por isso a minha dúvida, entendeu, Fred? Mas pelo que eu entendi, ele apresentou um PER, as decomps, depois que ele apresentou, ele não vinculou esse PER, ele fez como se fosse um novo pedido, né? O PER foi indeferido, e ele depois não cancelou as decomps, né? Porque ele poderia cancelar as decomps para não ter esse problema. E pedir um novo PER. Né? Assim, eu tô aqui colocando... E a DRJ controverte isso, dizendo, ora, não houve cancelamento do PER, para que se esteja... Não houve vinculação ao PER, não houve cancelamento do PER, e agora está se pedindo novamente. Então, poderia, em tese, naquela circunstância, ter havido uma eventual concessão do direito creditório no PER, que continuou se processando, e uma eventual concessão do mesmo direito creditório aqui na decomp. Então, por essas razões apresentadas no voto, e aqui confirmadas, não é possível não é possível reiterar um pedido até para evitar o bis in idem, no que diz respeito ao direito creditório em si. Mas o fato é que nem lá, nem aqui foi reconhecido o direito creditório. Tá. A minha dúvida era se eram distintos. São distintos. Gênio, depois o Wilson.
Acho que é Epigênio é você. Não, Wilson, pode ir primeiro, que eu estou checando um detalhezinho aqui, eu passo a minha vez e vou em seguida. Não, aqui, assim, só para um detalhe, que eu estou verificando o seguinte, acho que a gente está discutindo aqui é o pé, não é isso? Não, a DECOMP. A DECOMP. Então, porque o PER, que é o 6570, ele é a origem dessa DECOMP. Ele lá na 1408, ele está informando assim, que o crédito está informado no PER 6570, no final 6570. Não, deixa eu só fazer esse esclarecimento, que é de fato, concordando com o Wilson. Na DECOMP, ele disse que aquele crédito está vinculado ao crédito do PER. Isso ele falou, porque está na página 19 dos autos, está a cópia da DECOMP, certo? E aí tem a parte, informado em outro PER DECOMP? Sim. Número do PER DECOMP inicial? Aí tem esse PER, que é o 6570, certo? Então, parece que ele vinculou, né? É exatamente isso. É isso que eu estou checando. Exatamente. Mas não altera muito, porque se lá o direito creditório foi negado, sim. Então, só faz aumentar o laço entre os dois processos, né? É porque é que a razão de ter um crédito anterior e não poder um crédito posterior nessa situação, ela não seria uma razão, exatamente, não seria a razão de decidir. A razão de decidir é a inexistência de crédito no pé. Pronto, exato. Se já foi negado lá, então tem que negar aqui. Então, aproveitando exatamente nesse ponto, é porque é o seguinte, se o primeiro pedido dele é uma DECOMP, e essa DECOMP é indeferida, digamos que ele apresente uma DECOMP e aquilo não estava vinculado, e aquele o crédito não foi deferido porque estava alocado uma DECOMP, tinha um débito. O que o contribuinte faz? Hipoteticamente falando, ele vai e retifica a DCTF, certo? Aquele crédito que estava alocado, ele passa a ficar disponível. Então, ele já apresentou uma DECOMP. Ele pode apresentar outra DECOMP? Não, ele não pode apresentar outra DECOMP. Então, ele está impedido, não declarado. Ok. Só que é o seguinte, ele pode apresentar um PER. Por quê? Aquele valor que estava alocado ficou disponível e ele está vedado para compensação, mas pode apresentar um pedido de restituição. Agora, o inverso, ele não pode. Ele apresentou um PER, né? E depois ele vai apresentar uma DECOMP? Não. Entendeu? Então, isso muda as razões de decidir. Então, por isso que eu estou questionando, e pelo que eu verifiquei aqui, o primeiro pedido dele, me parece que foi uma DECOMP. Não é isso? Pelo menos eu olhando aqui. Não, foi o PER. Foi o PER mesmo? Então, tanto é que na DECOMP ele cita o número do PER. Isso. Mas não, não tem problema. E se não tem crédito, perfeito. Só viajando um pouquinho, mas que é interessante. Ele apresentou um PER e uma DECOMP. Mas vamos supor que lá atrás ele tivesse apresentado uma DECOMP, né? E que, porque desistiu, não quis, e agora apresenta um PER e a DECOMP. Essa DECOMP aí, sim, a razão de decidir não pode ser o mesmo crédito da mesma DECOMP anterior. Mas o PER poderia ser dado se houvesse o reconhecimento do direito do crédito, porque não há vedação de 73, onde está a restituição. A vedação é na compensação, no artigo 74 da 9.430. As vedações eu enfrento isso num processo meu, Sérgio. Porque senão seria enriquecimento ilícito do Estado. Exatamente. Aí é enriquecimento sem causa. Né? Te permite fazer. Por quê? Porque a restituição tem efeito declaratório, não afeta em nada qualquer homologação, digamos assim, de algum débito, como é a DECOMP, né? Homologação de compensação, aliás. Certo. Então, assim, no caso, Fred, você acha que o resultado é o mesmo, pelo que a gente está conversando aqui? Eu acho que cabe um ou dois parágrafos finais para esclarecer essa circunstância, de fato, que foi citada aqui. O meu olhar, de fato, tinha sido outro, Sérgio. Eu até retifico aqui a informação que lhe dei de que sejam processos distintos. Estão realmente atrelados, certo? Mas a decisão, isso está consignado, né? A decisão anteriormente, a decisão no PER, no primeiro processo, foi denegatória. Então, se o objetivo é vincular, está vinculando o julgamento desfavorável do mesmo jeito. Então, não há direito creditório. Certo.
Faça esse ajuste ao final. Ótimo. Porque aí fazendo esse ajuste, o fundamento fica mais redondo, né? Aí... Perfeito. Ok. Vou fazer aqui as anotações. Colegas, mais alguma... Reitero, no caso, o improvimento, né? Do recurso Sim, voluntário. isso, considerando, né, essa informação de que o pé foi denegado. Né? Então, não tem como. E até para evitar embaixo de declaração, coisa do tipo, necessário. Está correto. Exato. Mais alguma observação, colegas? Efigênio, Wilson, estão com a mão levantada, vão falar alguma coisa ainda? Não. Acho que eu só estou... Esqueci. Esqueci de abaixar, presidente. Tá certo. Então, vamos votar. Efigênio. Presidente, analisando aqui, realmente, o primeiro pedido, olhando o relatório, ele havia sido de decompra e depois ele apresentou o PER, que é esse que está sendo deferido por falta de crédito. Eu acompanho o relator. Ok. Jefferson. Já só falei, estava mudo. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Acompanho o relator também. É o Fred. Eu já votei, presidente. Eu sou o relator. É o relator, foi mal. Tiago, então. Acompanho o relator. Lucas. Eu também acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, colegas, o resultado do item 23 da pauta ficou da seguinte forma: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Vamos avançar na nossa pauta e verificar, deixa eu ver aqui. Detalhe, o item 23, esse que a gente acabou de julgar, ele é paradigma para os processos a partir do item 24 até o item 27. Então, o resultado desse julgamento, negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade, vai ser reproduzido nos itens 24, 25, 26 e 27. Certo? Então, com isso, vamos julgar... vamos fazer o seguinte, antes de ir para o item 28, faltam 8 minutos para as 18 horas, vamos dar mais um intervalo, porque a gente tem que interromper mesmo, tem que liberar a Cris, e aí iniciar uma nova gravação. Vamos dar um intervalo de 10 minutos, a gente retorna aqui às 18h02. Vou pedir para a Cris interromper a gravação. O próximo item vai ser o 22.